Austrália, Nova Zelândia, Irlanda e Malta. O que esses destinos têm em comum? Todos eles permitem que brasileiros trabalhem enquanto estudam inglês. E sim, são só esses mesmo. Em outros muitos países você pode trabalhar enquanto estuda alguma coisa, mas essa alguma coisa precisa ser um curso superior. Então, uma graduação, um mestrado ou um doutorado. E cada um desses outros países vão ter ali a sua particularidade e pré-requisitos. Mas esses 4 destinos que eu citei, eles são muito famosos pelos brasileiros porque eles permitem que você possa passar um período ali de pelo menos 6 meses trabalhando e estudando. Basta você comprar um curso onde a carga horária seja de pelo menos 15 horas semanais, que aí o seu visto de estudante vai permitir que você trabalhe meio período durante os períodos de aulas e período integral durante os períodos de férias da escola. Esses 4 países, como eu disse, atraem muita gente porque eles muitas vezes servem como uma porta de entrada para de repente uma vida no exterior, para uma futura imigração, ou mesmo para aqueles que não desejam imigrar, mas querem passar um longo período no exterior, podendo se manter, né? Podendo fazer um dinheiro enquanto mora fora. Com uma experiência como essa, você pode sim voltar para o Brasil depois que terminar, com um inglês muito melhor, aquele up no currículo que você tanto precisava, muitas experiências vividas pela primeira vez e, é claro, várias memórias incríveis que só um intercâmbio como esse proporciona. E deixa eu falar, não tem idade para fazer um intercâmbio como esse. Eu conversei com mulheres incríveis e a gente vai hoje nesse vídeo conhecer um pouquinho mais sobre a história delas. Cada uma viveu uma experiência de estudo e trabalho no exterior, com uma idade diferente, com uma história diferente e com uma personalidade completamente diferente. Oi, Mi, eu sou a Carol, eu sou de São Paulo. Eu mudei para Irlanda em 2022, vim pela Be Education. Vim com o intuito de fazer mesmo um intercâmbio, ficar 2 anos, os 3 cursos aqui na Irlanda. E aí ela me sugeriu, eu não tinha ideia ainda. Todo mundo sempre fala de Dublin, e aí a Vivi me sugeriu Limerick, que na época, assim, o pessoal tava começando a vir pra cá, tinha uma escola premium que era bem falada na Irlanda, e ela disse que seria uma boa até em relação a preços e tudo mais, e aí eu optei por vir pra cá, pra Limerick. Me chamo Manuela Coelho, sou mais conhecida como Manu. Eu fiz intercâmbio em Sydney, na Austrália, fiz o certificado 4 em Business. Tenho 22 anos, eu fiz um intercâmbio muito novinha, então foi uma experiência muito interessante, foi um crescimento pessoal muito grande. Quando eu fiz o meu intercâmbio, eu estava na faculdade, no meu 2º período de arquitetura e urbanismo. Eu tranquei 2 períodos para poder ir, fiquei 9 meses lá. Voltei pro Brasil, estou finalizando o curso agora. Sou do interior, moro numa cidadezinha pequenininha chamada Ouro Preto, em Minas Gerais. Adoro, inclusive, né? Sou muito a pessoa da cidade pequena, gosto muito daqui. Meu nome é Aska, fiz intercâmbio para a Austrália. Logo depois que passou a pandemia, foram abertas as fronteiras. Então as únicas opções eram Austrália e Irlanda. Eu não gosto de frio. A segunda opção seria o quê? Austrália. E no final deu certo. Tinha tudo pra dar errado, porque eu fui com 48 anos, já uma idade avançada para intercambista. E tinha também um histórico de câncer, que no caso eu precisava da autorização do meu médico, que apesar de ter tido câncer, hoje em dia já fazem 7 anos, eu ainda sou paciente que necessita de medicamento. A cada 6 meses eu preciso estar indo no médico. Então tinha tudo pra dar errado, pra não ser aceita. E no final deu bom. Deu certo. Fiz o intercâmbio. Eram pra ser 8 meses. Viraram 1 ano e 4 meses. Oi, meu nome é Amanda. Eu tenho 27 anos. Eu moro na Austrália há 3 anos. Estou morando em Melbourne. Trabalhava como designer gráfica. E agora eu estou entrando para a área da saúde mental aqui na Austrália. Bom, meu nome é Joyce, tenho 27 anos. Eu sou professora, vivi essa experiência de intercâmbio em Gold Coast no ano passado. Fiquei 1 ano vivendo na Austrália, de todas as maneiras possíveis. A início eu fui focada em tirar certificação em inglês e fui para uma escola focada em inglês. Depois, ao estar lá, conhecendo o ambiente, vendo as 1001 possibilidades, eu decidi estender para ficar esse 1 ano. Era de início para ser só 4 meses e virou esse 1 ano, visto as diversas possibilidades que estar num país diferente
e chegar lá, né? Pisar o pé e sentir como é viver na pele, conhecer pessoas e fazer trocas, você vê que não, talvez eu consiga ficar um pouco mais. Todas elas são clientes e alunas da Be Education, a agência de intercâmbio parceira aqui do canal e minha parceira também já de bons anos e que inclusive todos os anos me ajuda a promover os meus grupos de intercâmbio. A Be Education tá patrocinando esse vídeo e ela que me ajudou aí a encontrar essas mulheres incríveis com histórias bem distintas para trazer aqui nesse vídeo e de repente te encorajar, te inspirar a você aí decidir se esse tipo de experiência é uma experiência que você gostaria de viver, porque eu tenho certeza que se você clicou nesse vídeo é porque você tá pensando seriamente em fazer um intercâmbio de estudo e trabalho no exterior. Bora conhecer um pouco mais sobre a história de cada uma? E como que foi essa decisão? De tipo, sei lá, tu tinha a tua vida no Brasil, provavelmente um emprego, enfim, a tua família, e aí qual que foi o bichinho assim que te picou e falou, não, eu quero fazer isso? Eu fui numa feira de intercâmbios, aí era de mergulho também, esportes radicais, e eu vi mergulho na Tailândia. Foi a primeira vez que eu fui falar da Tailândia, assim, achei incrível. Aí passou a ser meu plano, meu maior sonho. Ali, Tailândia, acho que foi 2014, isso, se eu não me engano. Aí eu falei, tá, mas pra ir pra Tailândia, eu acredito que tem que ter pelo menos um inglês. Então, aí eu comecei a pesquisar vários destinos, assim, de intercâmbio. E vi que tinha algumas opções pra fazer intercâmbio e trabalhar também, que ajudaria com os custos, obviamente, né? Só que o que acontece? Me apaixonei, amei, fiquei no interior, casei, fiquei no Brasil. Mentira! Foi, aí eu fiquei lá uns anos e meu ex, agora, né, obviamente, a gente falava muito, seria legal morar fora e tudo mais. No ano que eu casei, o meu amigo veio pra cá, pra Irlanda, fez o intercâmbio dele, a gente tinha se programado, mas eu casei e fiquei no Brasil. E aí depois que eu me organizei pra pandemia, 2020 acabou não dando certo, né, veio a pandemia e acabou atrasando um pouquinho os planos. E aí no pós-pandemia, meu ex e eu, a gente tinha sonhos não alinhados, não tão alinhados mais. Ele queria já começar a construir a família direto, eu tinha o sonho de viajar o mundo inteiro, de, sabe, conhecer esse lado. Sim. E optamos por uma separação. Eu já estava falando com a Vivi na época. Já estava fechado o meu intercâmbio, eu viria pra cá, a gente ia decidir se víamos juntos ou se eu viria primeiro, Mas ele ia sentir. Tu viria de qualquer jeito, tu iria de qualquer jeito. Eu viria de qualquer jeito. Eu falei, vou priorizar meus sonhos, não tem como. Isso. Então vim atrás, loucura. Me divorciei em abril, vim em maio pra cá. Caramba. Loba! Eu amei a história da Carol, que há muito tempo queria fazer o intercâmbio, mas a vida aconteceu, ela no meio do caminho se casou, veio uma pandemia, mas aí ela meio que percebeu que esse ex-parceiro dela não tinha muito a ver com os planos e valores de vida, coisas que ela queria viver na vida dela, como ela mesma colocou, ele queria começar uma família e criar mais raízes profundas no Brasil, enquanto ela ainda queria viver muito o mundo, visitar muitos lugares, e ela se priorizou, ela se colocou em primeiro lugar e escutou os sonhos dela. E eu acho isso muito importante, eu acho que a gente sempre pensar que a gente deve viver a nossa vida como protagonistas que somos das nossas vidas, sabe? Sem necessariamente esperar a aprovação de uma pessoa que tá do seu lado, seja ele seu parceiro, sua parceira, seus pais. Mas se você tem dentro do seu coração que é uma experiência assim que você gostaria de viver, que de repente passando um tempo longe, você ia aprender mais sobre você, porque realmente acontece, você ia expandir sua visão de mundo e viver tudo aquilo que tu sonha, vai. Mas daí você deve pensar, mas é que, sabe, eu sou de uma cidade pequena, eu acho que isso não é pra mim, eu não tô acostumada a sair da minha bolha, minha zona de conforto tá muito confortável. Não sei não. Eu conversei com a Manu e ela falou um pouco mais sobre isso. E como que tu tava acostumada, né, com cidade pequena e tal, como que foi essa diferença? Porque Sydney é uma cidade super grande. Super. Nossa, no início foi um grande choque, porque eu mal tinha viajado. Eu nunca tinha tido uma viagem grande pra São Paulo, por exemplo. Uau! Eu fiquei lá um final de semana só, por causa de uma exposição que minha mãe quis ir. Então eu fui morar lá na cidade grande, eu fiquei assim, é um choque muito grande. Mas eu sempre fui uma pessoa que eu morro de medo, mas eu vou com medo, sabe? Então assim, nos primeiros dias eu me perdia, eu ia pegar trem, eu perdia trem, tipo assim, era uma coisa. Mas aí com o tempo eu fui me adaptando e foi ficando mais tranquilo, sabe? Então... eu imagino, essa coisa de ter o medo, ela sempre vai existir, né? O lance é não deixar a gente, deixar de fazer as coisas que a gente quer por causa disso. Com certeza. Isso em todos os aspectos, né? Eu, por exemplo, na faculdade, estágio, emprego, essas coisas, eu fico com medo, mas tem que ir, aí a gente vai perder o medo vivendo, né? Doeu aí?
Tem que perder o medo vivendo. Muito bem colocada essa frase dela e é uma coisa que eu sempre falo pra vocês aqui. Não dá pra gente deixar de fazer alguma coisa nas nossas vidas pelo medo daquela coisa dar errado, pelo medo do novo, pelo medo de não saber como vai ser. A gente não tem controle nenhum da nossa vida diariamente. Diariamente a gente não sabe o que vai acontecer pra daqui a algumas horas, no dia seguinte. A gente tem uma ideia, a gente tá seguindo ali, fazendo o que a gente pode. A gente não tem controle, a gente sente que acha que tem, mas não tem. E o medo, esse medo do novo, o medo de mudar de país, de começar do zero, de ir para um lugar desconhecido, mesmo que por um período de tempo, ele sempre vai existir. Você só não pode deixar que isso te impeça de ver as coisas que você quer viver. Se engana quem pensa que ter coragem é não ter medo nenhum. Na verdade, ser uma mulher corajosa é você ir com medo mesmo. É ir apesar do medo. Eu sempre tive um sonho de fazer um intercâmbio, só que eu não tinha condições, né, de fazer intercâmbio porque, tipo, eu que paguei minha faculdade, eu que paguei tudo e não tinha como, tipo, muitas pessoas têm pai, tem mãe que tem condições de pagar, não era o meu caso. Aí, quando eu me vi pós o câncer, eu falei, eu vou realizar um sonho, porque eu nunca sei meu dia da manhã, né? Eu sei o hoje que eu tô aqui vivendo, tô agora, assim como todo mundo. Mas eu falei, eu juntei um dinheiro, vou gastar, não tenho filho, não tenho nada que me prenda no Brasil, não tenho medo de trabalhar, não tenho medo de recomeçar. Na verdade, você tem que ter medo de recomeçar. Trabalhar todo mundo trabalha, mas medo de recomeçar. Recomeçar é recomeçar no que for, no trabalho que necessitar, que foi o caso quando eu estive na Austrália. E eu fui tentar. Eu sempre fui muito resiliente. Passar pelo processo que eu já passei de câncer, da forma que eu passei, já foi muito resiliente, muita fé, muito acreditar. Eu acho que você se permitir, né? Eu me permiti um novo em outro país, apesar de já ter conhecido 21 países, né? Eu nunca tinha feito intercâmbio, entendeu? Eu amo viajar, já viajei várias partes do mundo, então não tinha feito intercâmbio. E é uma experiência diferente, né, Aska? Eu vivenciei uma cultura, né? Eu fui vivenciar, literalmente, não como turista, mas como moradora. Vamos combinar? A história da Aska é pura inspiração. Uma mulher incrível que enfrentou e venceu o câncer e aos 48 anos decidiu fazer o tão sonhado intercâmbio. Como ela mesma disse, ela já tinha viajado por muitos lugares do mundo, mas uma experiência como intercambista é muito diferente de uma experiência como viajante, como turista. Você estudar e trabalhar em um outro país é você começar a criar raízes, é você ter uma rotina, é você ter os seus lugares preferidos na cidade, é você fazer a mesma rota todos os dias para ir para a escola ou para o trabalho, é você criar uma nova rede de apoio, viver novos momentos, sejam eles difíceis, desafiadores ou muito bons, ter muitas primeiras vezes, independentemente da tua idade. Eu consegui o meu primeiro emprego numa padaria, assim, primeiro emprego que era meio que quase todo dia, né? Porque eu tive outros empregos antes de conseguir esse, mas era alguns shifts aqui, outros shifts ali, sabe? Foi muito corrido esse primeiro ano, assim, primeiro ano e 6 meses. Mas, assim, você sabe, brasileiro, né? Vai atrás, corre, faz tudo que der na vida, porque não pode ficar parado, né? Uhum. E hoje em dia, tu trabalha com o quê? No momento, eu tô estudando, entrando para Mental Health na Austrália, né? Eu tava trabalhando num hospital, fazendo um treinamento. Eu terminei agora, essa semana, esse treinamento no hospital, que é o hospital público aqui de Melbourne. Agora eu vou voltar a estudar para conseguir entrar nessa área, mas com esse treinamento já é muito bom pro meu currículo. E aí eu vou conseguir entrar numa clínica ou no hospital, aí depende. E eu acho que é ainda mais inspirador porque, tipo, mudar de carreira estando na sua zona de conforto no Brasil, sabe, perto dos seus amigos, do que você conhece como rede de apoio e tal, é uma coisa, e já é muito desafiador. Agora você fazer isso do outro lado do mundo, que você tá, né, gata, do outro lado do mundo, é mais, assim, caraca, será que... Eu acho que, né, deve ter passado muitos receios, muitas coisas na tua cabeça, mas mesmo assim tu foi verdadeira contigo mesma e tá tentando. E que bom que tu conseguiu fazer essa mudança. Já se sente, tipo, muito provavelmente confiante no inglês pra tu poder também estudar uma nova área em inglês e tratar de tantas burocracias que eu imagino que devem envolver aí o fato de mudar de carreira, de entrar no hospital, sei lá, deve ter vocabulário ainda mais difícil do que o café e a padaria. Com certeza. Eu até... O hospital é um totalmente
diferente. Eu nunca trabalhei no hospital e foi, nossa, outra coisa, outra vida. Corajosa, é isso. Muito bom, Amanda. A gata não só trocou a carreira dela de designer gráfico para a saúde mental, como fez isso em outro país, longe da família e da rede de apoio dela. O tanto que a gente aprende sobre nós mesmas numa experiência como essa, que é super intensa, é transformador. Talvez se ela tivesse continuado no Brasil, perto do que ela conhecia, que era confortável, da bolha dela, ela talvez nunca teria arriscado a mudar de carreira, ela talvez nunca teria olhado para dentro e visto, olha, eu realmente não tô mais gostando disso, acho que eu prefiro ir nesse caminho agora, sabe? Eu sinto que a gente na nossa vida cotidiana, normal, habitual, né, aquela que a gente vive desde sempre, a gente não olha para muitas coisas que uma experiência no exterior te faz enxergar. Eu vivi esse tempo todo de um ano com relacionamento à distância, fora tudo isso, então tinha essa volta, assim, de qualquer forma, por isso que o coração ainda fica mais partido ainda, porque tem uma nova Joyce lá, e ainda tinha a Joyce daqui, e essas divisões de o que eu faço agora, eu fico, não vou, mas o que ficou pra mim de fim de intercâmbio foi que a Joyce pode ser o que ela quiser, onde ela quiser e como ela quiser. Ter alguém pra te dar apoio, suporte, conhecimento prévio é muito bom. Mostrou pra mim que a Austrália foi só o começo, assim, que outros países podem vir, outras oportunidades podem vir, momentos diferentes, me deu mais segurança de tentar desafios novos. Tudo que eu vivi lá parece que agora é um sonho todo, mas mostrou tudo realmente que a Joyce é capaz e como eu mudei. Ao voltar para minha realidade, assim, tem coisas que eu não consigo mais mudar. Do meu dia a dia, do que eu aprendi de mim, até o momento de ficar sozinha, de como fazer coisas do dia a dia. Você volta, claro, você tá, enfim, se conectando com o dia a dia aqui, de como tem que ser, de almoçar, meio-dia, 1 hora, arroz, feijão de novo, sempre. E é uma coisa que eu quase comi arroz e feijão, porque um brasileiro tem que ter um arroz e feijão no prato. Tem que ter. Mas às vezes muda um pouquinho, né? Às vezes você busca outras possibilidades, experienciar a comida de lá. E aí você volta pra cá, pra esse dia a dia, pra esse formato. Claro que é acolhedor, mas a Joyce ainda sente algumas fotos de vivências de lá. E não só australiana, principalmente da Austrália. É um país tão multicultural que eu vivi tantas nacionalidades no mesmo lugar que é surreal, assim. Eu sinto falta de comer uma sopa que se faz na Suíça, num festival específico da primavera. Eu aprendi a fazer ela, só vou fazer ela. Eu chamo isso de repertório, né? Tipo assim, essa experiência, ela te trouxe, te ensinou muita coisa, isso é repertório, isso é uma coisa que um dia tu pode fazer essa sopa pra tua família, e a tua família que de repente nunca ia conhecer esse sabor, vai passar a conhecer. Eu acho que o que a gente pode ensinar e repassar também pros nossos é muito importante. Tu tem sobrinhos pequenos, então as histórias que tu conta, o que eles veem através de fotos, enfim, é uma versão do mundo que tu foi lá, viveu e traz para casa, né? Eu acho que isso é bem potente também. Muito se fala do medo de ir por conta das pessoas que vão ficar, mas pouco se fala de como a gente também acaba acrescentando na vida dessas pessoas que ficaram. Depois de uma vivência no exterior, voltando para casa, voltando para perto dos nossos amigos e da família que sempre vai estar ali para nos acolher, o tanto de história que a gente traz na bagagem, o tanto de vivências, uma nova percepção de mundo, curiosidades, coisas para repassar para as pessoas, para ensinar, é gigantesco. A gente permite que essas pessoas próximas a nós, que talvez um dia nunca vão conseguir viver algo como o que a gente acabou de viver, uma experiência de intercâmbio, uma vivência no exterior, passem a conhecer, a descobrir através de você como que é esse outro lado, como que é o mundo lá fora. A gente permite que de repente uma receita que a gente aprendeu durante o intercâmbio e replique em casa, vire um favorito da família e uma coisa que elas só estão experimentando porque você foi lá, viveu, experimentou e pôde trazer esse repertório com você. Ou então, se você não decide voltar para o Brasil, mas você continua morando no exterior, você é a chave, é a ponte que liga os seus familiares, alguns dos seus amigos a viver uma primeira viagem internacional graças a você, que mora fora, que tem como dar apoio, que tem como oferecer uma casa. A minha mãe, por exemplo, ela jamais visitaria a Europa se não fosse o fato
de eu morar aqui. Então, por mais que seja uma escolha desafiadora estar aqui fora e escolher não estar lá ao lado dela, eu sei que também, estando aqui, eu posso proporcionar coisas que se eu estivesse lá, eu não poderia. O intercâmbio é uma experiência que eu acho que todo mundo tem que viver. Hoje não tem mais idade, né? Eu acho que a gente é muito isso, pra quem tem 18, 20 anos. Nada. Na verdade, aqui, a maioria dos meus amigos é nessa faixa aí, dos 25 a 40 anos. Tem muitos amigos nessa idade. Inclusive, na escola, na época que a gente veio, tinha casal de 50 anos que tava nas festas com a gente. Era demais, assim. Você vai pra um curso, se organiza pra um curso. Isso. São 6 meses de curso, 2 de viagem, 2 de holiday. Se você não gostar, se falar, nossa, não é pra mim, você volta pra sua vida continua no Brasil, ela tá ali, você vai ser sempre brasileira, sua vida vai estar sempre ali. Tendo como, corre atrás, vai com medo, mas vai, porque isso é uma coisa que, não só profissionalmente, porque profissionalmente engrandece muito nessa experiência, só que eu cresci muito enquanto pessoa. Eu sinto que eu amadureci muito, eu fui com 19 anos de idade. Então eu me senti uma pessoa muito mais madura por ter dado essa cara a tapa, ido morar sozinha, ido enfrentar um mundo completamente diferente do que eu vivia. Então, assim, vai com medo, mas vai. Eu acho que você tem que primeiro seguir seu coração e seus sonhos. Medo, todo mundo tem do novo. Independente se é uma mudança de país, uma mudança de emprego. O que é novo assusta, né? O que é novo? Você colocar barreiras pela idade ou porque não tem o inglês. Gente, eu comecei literalmente no beginning, no básico, tá? Vamos lá? Não comecei no estágio tal, não. Eu terminei no intermediate, mas eu comecei no básico. Então, eu acho que você tem que dar a cara a tapa. Se você quer fazer uma mudança na sua vida, escreve num papel do porquê você quer fazer essa mudança, porque toda vez que você duvidar ou ficar com medo, você lê para você se reafirmar e ter como isso como verdade e falar assim, não, eu tô aqui por causa disso e eu sei que eu tô passando um momento difícil ou tá acontecendo essas coisas, mas eu tenho um propósito, sabe? Eu acho que eu tive muitas vezes que eu queria desistir de tudo, mas eu me agarrei a esse objetivo de que eu queria mudar de vida, eu queria uma nova oportunidade para minha vida e foi isso que me fez ficar, sabe? Foi isso que me foi levando e eu consegui ficar aqui até agora. Primeiro de tudo, vá, experiencie. Enfim, professora, eu acredito muito que você só aprende pela experiência. Você só vai aprender fazendo, estando ali, sentindo. Você pode ver vídeos, você pode se preparar antes, organizar planilhas, pesquisar, se precaver, mas só estar lá, pisando, sentindo e trocando e estando aberta para tudo isso vai fazer com que a sua experiência de intercâmbio seja maravilhosa, que realmente aconteça. Vai ser desafiador, sim, vai permear diversas coisas, vai mudar do meio do caminho, mas abraça essa mudança no lugar de se eu estou mudando isso agora porque alguma outra coisa no futuro vai vir e está preparado para mim, sabe? Muitos amigos que eu fiz lá sentiam que estar na Austrália era para estar. E você ir com o pensamento aberto, sempre não desejando mal pro outro, fazendo o seu melhor, mesmo passando por experiências difíceis, estando ali de corpo e alma, vai vir de alguma forma. Isso aqui é para você, já tá escrito já. Eu espero mesmo que essas histórias de hoje e essas conversas que eu tive com as meninas tenham te inspirado a ir atrás dos teus sonhos, a se priorizar e a ir com medo mesmo. Nunca é tarde demais. O tarde demais é se você nunca fizer porque sempre ficou achando que já era tarde demais. O momento agora, presente, é o mais cedo que você pode de começar a ir atrás dos seus sonhos. Porque é isso que a gente tem, é o aqui e o agora. Todas elas tiveram seus medos, seus receios, seus motivos, suas histórias, suas vivências e foram mesmo assim, tiveram seus desafios durante a experiência. A gente não tá falando aqui que o intercâmbio é um mar de rosas, porque não é, mas eu tenho certeza que todas elas levam muito mais coisas positivas, memórias e aprendizados do que as negativas. Porque no final do dia, até as negativas, no nosso dia a dia, sempre nos servem de aprendizado. Esse é o sinal para você ir atrás do teu sonho de morar fora, de passar um tempo fora, de escolher um desses países para trabalhar e estudar, melhorar o teu inglês. E pode ser um período só, você pode voltar, caso você não goste, caso você não queira, caso você deteste ou não consiga continuar. Você sempre pode voltar, mas não deixa de ir. E não deixa de falar com a Be Education. O link para você falar com ele está aqui na descrição. Não esquece de mencionar que você viu esse vídeo e a gente se vê no próximo. Um beijo. Tchau!